o outro que eu escolhi é o oposto do Toronto, né? É o Detroit, que é quem está em primeiro no leste. E os indícios do Detroit que eu levantei também, né, são todos muito. Eu assisti muito Detroit ano passado, né? Muitos jogos. E os indícios que o Detroit está dando me parecem plenamente sustentáveis. Eu vou ser bem resumido aqui, porque eu fiz um levantamento mais estatístico também. Mas o Detroit agora no momento é o 9º em ataque e o 2º em defesa. E ano passado eles foram o 16º em ataque e 11º em defesa. Então, assim, o salto de defesa deles de 11 para segundo, para mim, me parece natural. Me parece uma consistente com a evolução natural de time que tem jovens, né, que está melhorando, um time que está pegando o segundo ano de técnico, é um time que tem peças, principalmente eu considero em defesa, eu considero para considerar sustentável ou não, eu olho muitas peças que tem, eles têm peças defensivas interessantes, né? A defesa deles é muito mais baseada em defesa de aro, proteção de garrafão e tal, o que é muito mais sustentável do que o de 3 pontos, como eu falei do Toronto. A melhora de ataque deles, por outro lado, foi assim, de mediano para bom, né? Eles saíram de um ataque mediano para uma coisa boa, então também é uma coisa que é meio consistente com os reforços que eles trouxeram Caras Lever, trouxeram caras mais ofensivos para dar um pouquinho mais de ajuda desse lado aí da quadra. Eles já tinham uma defesa muito boa, né? É um ataque que é muito baseado em 2 pontos também. O que torna sustentável, que hoje em dia você pode dizer, porra, os caras estão chutando, sei lá, eles são tipo 26º em tentativa de 3 pontos na liga e estão com aproveitamento abaixo da média. Mas não é muito abaixo, não. É tipo 18, assim, 18º. Mas isso para o Toronto, isso para o Detroit funciona porque eles têm uma defesa tão boa que se eles conseguirem segurar o suficiente o adversário, um ataque baseado em mid-range de Cade, em Duren enterrando em pick and roll, Tobias Harris esse tipo ali de também, coisa. né? Tobias Harris matando seus mid-rangezinhos, suas bolas de 3 pontos e tal, aqui e ali, né? Que é um volume baixo de 3 pontos que o Detroit tem. Funciona. Se você tiver uma defesa dessa de elite, top 3 da liga, você consegue passar com um ataque até perto do top 10 ali, não precisa nem ser top 10. Então, a gente já viu muitos times que, né, todo time vai ter uma identidade mais para um lado, mais para o outro, né? A gente viu o problema de você dar o overreact, né? Tipo, exagerar sua reação em relação a ter um ataque mais ou menos, ou uma defesa mais ou menos, que a gente viu, por exemplo, no Kings. Os caras foram mexer num ataque que era muito bom, porque estavam muito preocupados que a defesa não estava boa. E aí acabou estragando as duas coisas, como a gente já falou inúmeras vezes aqui. Então, assim, o Detroit eu acho que é bastante sustentável o que eles estão fazendo. Não acho que o Leste está também com grandes ameaças, né, no momento. Então, para eles é o cenário ideal para ter essa evolução agora. E eu imagino que vocês. Assim, eu achei meio óbvio falar do Detroit, mas por outro lado, às vezes é bom explicitar o óbvio, né? Você explicar por que o que é óbvio, né? Porque todo mundo vai dizer, não, mas é uma evolução e tal, lógico que o time vai melhorar, não sei o quê. Mas eu tô tentando explicar por que é que eu acho que vai ser sustentável. Eu não vou acrescentar muito não, Eber. Vou só dizer isso, que eu concordo com você. Acho que é bem real esse Detroit. Tipo, você vê o salto que os caras que eles draftaram estão dando, né? Tipo, o próprio Cade Cunningham jogando no nível de All-Star, né? De All-NBA, né? O Jalen Duren... Até mais Duren, né? Eu MVP. ia falar dele. Até mais Jalen Duren, Duren que teve um salto demais. bem Ano de melhor. contrato. Eu vi um lance dele batendo bola ali, tipo, dando crossover e tal. Enfim, o cara é um pivô que tá se mostrando ser... Né, e super jovem ainda também, né? Ele tem, sei lá, 20, 21 anos. Só falta Enfim, aprender a defender, né? Pois é, o Alçar Thompson também começando a, né, chegar no nível, digamos que mais perto do que o irmão dele já chegou, assim, né? Enfim, ele tá desabrochando um pouquinho depois. Mas enfim, um time que tem muito potencial ainda, mas que já tá, né, mostrando que é bem concreto e tá no topo do leste agora, né? Ao contrário do Toronto, você vê que é uma coisa bem mais real mesmo. Vocês podem estar fazendo com Toronto o que o Detroit foi ano passado. E vocês estão desvalorizando o Toronto, tá? Não precisa desvalorizar um para falar bem do outro. O Detroit era quase esperado. Eu expliquei porque eu acho insustentável. Não, eu sei. Mas eu acho que a gente... Não tô desvalorizando. Bicho, esse leste, ele é muito, muito, muito louco. Porque não tem um time claramente dominante assim. Tirando o Detroit hoje.
Mas o Detroit hoje é a mesma coisa que eu falei pro Toronto. Se ele perde o Duren por 10 partidas, quem é que vai jogar de pivô lá? Tem o outro Não, lá, o mas Isaiah veja, Stewart, né? mas teve várias coisas diferentes. Mas Por a Stewart é exemplo, horroroso, pelo amor de Deus, que jogador ruim. defensor, né? Assim, ele vai fazer um trabalho lá, sujo por enquanto, não, mas pô, às vezes não é ruim, não. O não problema é que acho ele é ele. baixo. Você tem que ter um par de front court com ele que funcione, entendeu? E tem Agora, outra a coisa questão que tu também. não tá desconsiderando é, por exemplo, É. ano passado teve troca de técnico no Detroit. O Toronto, a gente falou, pô, disso no coisa dos técnicos. Tá com o mesmo técnico que não tinha mostrado nada até agora. A gente só veio o cara gritando aí nas redes sociais, dando grito, Doido de dando pedra. É. doido de pedra Então, e mas aí eu acho que a gente tá desvalorizando a chegada de Brandon Ingram. Eu acho que time de basquete ele tem uma possibilidade muito grande de quando adiciona uma peça. A gente tá cansado de ver isso. Uma peça que falta faz total diferença na transformação do time, pô. É um não, mas time, eu não tô dizendo o que Lakers vai ser campeão sem voltar Paul a ser o Gasol era uma pior time merda. do. Você voltar a ser o pior time da temporada. O problema é que ele tá num nível top 10 em defesa e top 10 em ataque, João. Esse time Não, não é tudo top bem. 10 em defesa e top 10 em ataque, pô. É só isso. Entendeu? Não, tudo bem, tudo bem. Não é E que ele vai ser. Ah, não, vai ser horrível, vai virar o Detroit de 3 anos atrás. Não é isso. É que eu acho que vai cair um pouquinho pra realidade aí. E tem um fator não, também que eu acho interessante aí, eu que o concordo Detroit, nessa ele. parte. Desculpa interromper, João, mas Não, só pode é falar. bem rápido. Bem rápido, porque eu acho que o Detroit ele tá bem posicionado também pra fazer uma troca aí e ficar ainda mais forte, sabe? É um time que tá aí, por Muito exemplo, bem posicionado. tá se Muito bem falando muito do Lauri posicionado. Markkanen, né? Talvez ele chegando lá, enfim, é um time pra ficar de olho aí, pra chegar bem forte na pós-temporada mesmo. Inclusive, se eu fosse o Detroit, eu trocava o Jaden Ivey logo aí. Faz Tá? sentido, né? É. Não tem nem pra que tentar ele jogar. Assim, pode ser que o time melhore muito, inclusive. Mas o fit hoje do Markkanen, por exemplo, é muito mais interessante. Muito mais É. interessante. Mas é. Então, tem que desafogar um pouco. Cade tá jogando muito, mas é muito Cade-cêntrico o time hoje, né? Então, E, estamos de enfim, acordo que o Detroit é real. é real total, total. É bem E real, né? esse time já deu trabalho nos playoffs passados, é bom lembrar isso, né? É. Então a evolução e maturação natural desse time é que era isso aí mesmo. Talvez a gente que tenha analisado errado em achar que, por exemplo, eu tô dizendo a gente enquanto comunidade, tá? Não tô dizendo que fui eu, Pedro ou Eber, de colocar Orlando como um time mais favorito no leste, colocar Atlanta como um time mais favorito no leste, quando a gente já falou diversas vezes sobre a construção sendo feita de um trabalho sério aí, né, do Detroit nas últimas 3 temporadas, indo muito bem, né?